vida. Aliás, O microfone, Geraldo. já começou, né? Eu tinha um irmão... Foi antes da Ibis. né? Ele conseguiu... Você que se irrita com o vermelho do sinal, tá ligado, bicho. Não está funcionando? Pode pôr no bolso. Acho que sim. Então vou começar de novo. Onde é que eu estava? Para você que se irrita com o vermelho do sinal, só pode mesmo esperar sofrendo por um final. O tempo é outro, tudo mudou. Mudou tudo, só você não viu. Mas chorar agora não vai adiantar. Nós temos que correr para não mais nos atrasar. Nós estamos tentando entender o programa divino para a nossa humanidade. Eu convidei os maiores lá da nossa evangelização, que já têm condições de acompanhar, e se eu conseguir fazê-los entender, senão todo mundo vai entender, não é? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: eles estão entendendo mais do que os adultos, porque eu tive com eles lá, participando de um evento, de uma aula, e me surpreendi. Esses espíritos estão chegando aqui para nos ensinar como vai ser o mundo de regeneração. Então, nós estamos buscando entender a atuação da espiritualidade no programa de evolução da humanidade. A gente vê todos os missionários que Cristo nos enviou para o planeta, até o próprio quando veio, não é? Jesus. Aliás, hoje vocês iam estudar Moisés, não é? Moisés foi muito importante porque ele fez os 10 mandamentos, que até hoje nós conseguimos seguir os 10 mandamentos? Não conseguimos. Se conseguíssemos, a humanidade já seria uma beleza, não é? Mas depois de Moisés, vários profetas vieram, todo mundo preparando o caminho, não só no Ocidente, mas no Oriente também. Por quê? A preocupação é fazer com que a gente acompanhe o programa divino. O programa divino é a evolução dos espíritos. O planeta estava se preparando, recebeu os espíritos que reencarnaram e vêm várias e várias vezes até aprender. E a gente vê que, volta e meia, a espiritualidade renova as mensagens para ver se uma hora desperta a gente. Porque, na verdade, nós somos difíceis. 2000 anos depois de Jesus, nós ainda não conseguimos fazer o que ele pediu. Uma coisa simples. O que ele pediu? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se nós conseguíssemos amar, não tinha problema nesse planeta, não é? Mas vai chegar um ponto que nós estaremos nós em conexão com seus planos. Então, o Chico, que é uma parabólica espiritual, parabólica é um negócio meio antigo, né? É um Wi-Fi, né? De primeira grandeza. Ele tem uma obra que chama Espírito de Verdade, que ele recebeu junto com Valdo Vieira. E tem uma mensagem que eu escolhi, que vai me ajudar muito. Se bem que já comeram mais da metade do meu horário da palestra, mas não tem problema não, eu vou correr aqui. É dia de comer mesmo, hoje é dia de comer. Aí ele fala assim: o Espiritismo pergunta. Olha só essa mensagem, meus irmãos. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos na Terra. Não se impressione. Está tudo certo.
Está evoluindo. Não é? Quando ele escreveu isso aqui, não existia nem celular. Olha que cara antigo, né? Não tinha nem celular. Olha para dentro de ti mesmo e materializa o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Não tem como reclamar. Às vezes a gente reclama por causa da mamãe. Não. Isso aqui nós materializamos o que nós merecemos. É o que precisamos para avançar. Já viveste vidas incontáveis através do bojo do espírito. As conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Todos nós aqui já vivemos milhares de vezes. Temos muita experiência de nascer e morrer. E de fazer corpo. Por isso que nós conseguimos fazer nossos corpos. Nós fazemos. Porque nós temos o modelo que vai organizar e direcionar as células para tomar a forma que nós queremos. Por isso que, às vezes, tem aquela passagem, se o olho é o motivo de escândalo, é preferível que você entre na vida sem ele. Se a tua mão é motivo de escândalo, você vai nascer sem a mão. É preferível para não se perder, não é? Então, tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Nós já vivemos em vários lugares. Nós não nascemos assim com essa concepção, com esse nível intelectual que nós temos hoje de entendimento. Isso tudo é um acúmulo de várias existências. Teu perispírito já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Até que por aí a gente vê como é uma grande idiotice os preconceitos, porque nós já vivemos na África, já vivemos na China, já vivemos na Índia, já vivemos em todos os continentes, já tivemos corpos diferentes. Por isso que o espírita não é racista, não é sectarista, não é vaidoso. Não é? Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e dos círculos de penúria do plano terrestre. Penúria é sofrimento. Não é? De penúria. Nós já sofremos, nós já fomos escravos. Se bem que quando faz regressão, a maioria das pessoas, quando começou esse negócio de fazer regressão, faltou Cleópatra. Toda mulher foi Cleópatra. Era um negócio de doido. Né? Mas depois descobriram que ela era mulata, algumas acharam que não era bem Cleópatra. Né? Então, nós já tivemos diversas experiências, de todos os níveis. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. O poder, nós já fomos poderosos, já fomos soldados, guerreiros. Né? Soldados romanos a gente encontra aos montes. Então, visigodos a gente encontra em todo salão. Jesus Gonçalves me falou, difícil você falar num salão espírita e não ter um visigodo no meio. Que são os responsáveis pela queda do Império Romano. Que antes eram romanos, depois ficaram contra Roma. Então, tua figura já integrou os quadros do poder. Já falei. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos nas configurações morfológicas de todas as raças. Todas. Não tem como a gente chegar nesse nível que nós nos encontramos se não tenhamos feito experiência em todos os segmentos da humanidade. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal, o que é pior, né? Nós já expressamos o bem, mas expressamos o mal em todos os idiomas. E o teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, desde as trevas horríveis
à magnificência do belo. Nós já vimos tudo isso. Por isso que quando a gente lê esses livros espíritas, a gente entende, se emociona quando eles falam das partes sombrias, né, das zonas de sofrimento. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons, linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituída por todos os padrões da moeda humana. Já gastamos, já perdemos, já ficamos pobres, já ficamos ricos, já passamos toda essa experiência. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis porque o Espiritismo pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Não está na hora de mudar? Viemos fazendo a mesma coisa milênios, sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já fostes e o que fizeste, não terias necessidade de um novo corpo e de nova existência, e prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da reencarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ame e trabalhe, trabalhe e serve. Perante o bem, quase sempre temos somente constante nas inconstâncias e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da nossa necessidade de transformarmos. Militão Pacheco, Chico Xavier. Então, essa mensagem me ajudou muito para preparar esse momento, porque nós vimos aqui que Jesus fez o maior esforço para trazer a renovação dos rumos da nossa vida. Foi Jesus, não é? Porque Jesus nos mostrou o caminho que nós devemos palmilhar, seguir. Amai-vos uns aos outros, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a ti. E nesse capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar um pouco sobre a fé. Por quê? Nesta passagem aqui, do poder da fé, que depois que veio para junto dele, trouxeram um pai, pediu, pelo amor de Deus, Jesus, meu filho é possuído, ele se joga na água, se joga no fogo, e eu trouxe aqui para os seus discípulos, e eles não conseguiram libertá-lo. Ele ficava possesso, ele não conseguia libertá-lo. E Jesus falou: até quando me tereis, raça incrédula? Conversou com o Espírito, e o Espírito saiu do corpo do meu, e ele ficou bem. Eles falam demônio, porque demo era uma expressão para espírito, não é? Ele lembra, não é? Então, era uma expressão que até Sócrates tinha o seu demo, né? Que é com quem ele consultava. Isso acabou virando demo como se fosse uma criação feita errada. Você acha que Deus erra? Deus fazer anjo que depois decai e vira demônio. Aí cria um rabo, chifre e põe as pessoas no caldeirão. Isso aí tudo é uma coisa uma deturpação que nós fizemos no passado. Hoje a gente entende melhor. Esse processo, enquanto nós não somos espíritos copartícipes dele, da obra dele, nós somos demos complicados. Nós atrapalhamos e não ajudamos. Quando nós entendemos e passamos a colaborar, então a gente é um espírito colaborador.
Né? Então Jesus fez esse milagre, mas depois que ele fez, os discípulos vieram até ele para saber por que nós não conseguimos tirar o espírito que estava incomodando o garoto. Aí ele falou, se você tivesse uma fé, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria, para essa montanha, passa daqui para lá e ela passaria. Aí o que nós começamos a imaginar? O que nos falta é a fé. Mas os discípulos, naturalmente, naquele momento, ainda não tinham todo o conhecimento que eles passaram a ter até o final da vida de Jesus e os seus 40 dias posteriores, onde eles começaram a conviver com Jesus. Após a crucificação, Jesus ainda conversou com eles. Então, aí, desse momento em diante, muitos dos discípulos conseguiram fazer o que Jesus fez naquele momento. Antes não fizeram porque faltava o conhecimento, o entendimento, o que acontece no plano espiritual. Não é? Quando eles assumiram, entenderam o que é, como é que você consegue conversar com um espírito. Eu não sou nada de Jesus e eu já conversei com o espírito várias vezes que estava incomodando a pessoa e ele foi embora. Mas com o conhecimento desses 2000 anos que a gente está estudando, aprendendo. Nós já vimos reunião onde o dirigente induz o espírito a entender o que está acontecendo naquele momento. Espírito que fala, não, eu tenho aqui, aliás, o Marcelo me contou uma história aqui que me ajudou, me ocorreu aqui agora, Marcelo, acabei de olhar para você. O espírito obsessor dentro de uma sessão mediúnica, perturbando, ninguém me tira daqui, porque eu tenho poder, eu tenho um amuleto. Devia estar usando alguma coisa que o cara falou que aquilo ali dava poder a ele. O dirigente, que sabe que essas coisas precisam da indução e da sugestão, virou para ele e falou assim, olha só, peguei teu amuleto e vou quebrá-lo. Bateu na mesa. Pronto, quebrei teu amuleto. E agora, o que você vai fazer? O espírito entrou em desespero. Ele viu o amuleto ser quebrado. Por quê? Porque aquilo, tudo que ele estava usando era mental também. Então, para fazer o milagre que Jesus fazia, ele sabia o que estava acontecendo no plano espiritual. Os apóstolos só puderam vir a fazer quando eles entenderam como a coisa acontece no plano espiritual. Então, nesse capítulo que vocês vão estudar em casa, todo mundo tem o evangelho em casa, eu tenho certeza, esse capítulo você vai ter a diferenciação da fé religiosa, a fé... Será que Jesus queria que a gente tivesse só essa fé religiosa? Se você não acreditar em você mesmo, você não consegue nem se formar. Você não vai executar aquilo que você prometeu nessa encarnação. Nós temos que ter fé naquilo que nós queremos fazer, não é? O homem está indo à Lua, está mandando foguete para Marte, porque acreditou. Quando falaram assim, passa essa montanha daqui para lá, simbolicamente pode ser uma montanha de defeitos que eu tenho, meu orgulho, minha vaidade, mas também pode ser a montanha mesmo, porque o homem consegue hoje, com máquina, transportar, mudar de lugar. Porque no Rio de Janeiro tinha lá o castelo, que não tem mais, chamava Castelo, Monte Castelo, que acabou. Ali passa a Avenida Antônio Carlos, né? Então não tem. Acabou o monte, passou. Mas fé, projeto, execução, não é isso? Nós estamos aqui. Nascemos em outro país. Foi preciso o quê? Fé, coragem, decisão. É sofrimento, é saudade, não é? Mas, às vezes, a gente até nem entende. É porque lá na frente a gente vai entender. Deve ter um plano divino para uma coisa maior que a gente não sabe o que é. Mas, na verdade, nós não viemos para divertir, viemos para trabalhar, estudar e crescer. Como a reencarnação. Viemos para trabalhar e crescer. Então, no livro dos Espíritos,
Nós acabamos de falar que o Espírito atuou no rapaz, não foi? E o pai pediu a Jesus para tirar aquele espírito que estava incomodando. Então o Espírito pode interferir, pode entrar, começa sutil, a gente não percebe. Isso eu posso garantir, porque a gente já passou por essa experiência. Você não percebe. Começa com umas ideias erradas, você sabe que não é sua. Como? Mamãe não me ensinou isso, papai não me ensinou isso não é o nosso estilo de vida, isso não vai me levar a lugar nenhum, isso não vai me dar sucesso. Mas começa aquela ideiazinha, daí a pouco vai tomando conta, você começa a fazer coisa errada e daí a pouco ele começa a dominar e a gente acaba sendo envolvido por esses espíritos. Não é? Então, existe um capítulo 9 no livro dos Espíritos, que todos têm, com certeza, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. São 20 perguntas que são interessantes. Vocês acreditam que os espíritos possam... Vou fazer uma pergunta aqui. Veem os espíritos tudo o que nós fazemos? Os espíritos veem o que nós fazemos? Sim? Clarinha? Sim, eles veem. Como agora aqui, nós temos vários espíritos aqui. Antes de nós entrarmos no salão, isso aqui já estava lotado de espíritos trabalhando, porque aqui tem um pronto-socorro espiritual, onde eles trazem as pessoas que acabou de morrer e não sabe, estava esperando ir para o céu e não foi. Porque a maioria das pessoas pensa, ou vou para o céu, ou vou para o inferno, e não foi para lugar nenhum, ficou perdido aí fora. Então a espiritualidade encaminha, e aqui é um pronto-socorro, é um avançado, né? Todo ponto de oração, nós temos uma igreja aqui do lado, nós temos várias igrejas ao longo, por quê? Porque igrejas onde se faz oração, permite-se as construções espirituais para poder ajudar no socorro. Então, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim. Não é? Muitas vezes chegam a conhecer até o que você não queria que ninguém soubesse. Você esconde da mamãe, do papai, esconde dos amigos, tudo, mas eles sabem. Porque o que é mais interessante, olha só. Então, assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois que ela morrer. Então, essa pessoa, depois que morrer, ela vai ficar sabendo aquilo que você escondeu. Não tem como. Aliás, tem uma música do Fagner que falava assim, não sei se você se lembra, né? Quando a gente tenta, de todas maneiras, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Porque o começo da música, camas repartidas vão se revelar. Ocultou de todo mundo, mas do lado de lá não. A espiritualidade vai saber. Não é? Então, certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que te observam. Por isso que Jesus falava assim, vigiai e orai. Mantenha em oração. Não é? E o que pensam os espíritos que nos cercam e observam? Bom, isso aqui, vocês buscando em casa, procure as respostas. Mas tem uma aqui que eu preciso falar. Por exemplo, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos. Se eles influem nos nossos pensamentos. Em nossos pensamentos, em nossos atos também? Sim. Mais do que nós imaginamos, mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então eu me lembrei de uma historinha da uma viúva recente, o marido fazia todas as coisas, ela não tinha atuação nenhuma na vida dele, ele tomava conta de tudo. Mas aí o cara me faz esse favor de dar uma morridinha. A mulher ficou
Não sabia fazer mais nada. Mexer com cartão, banco, abastecer o carro. Uma dificuldade. E, passado o tempo, ela foi tomando pé da situação e resolveu pegar um avião. Ai, meu Deus do céu, sozinha, tirar o ticket, passar, fazer. Para ela tudo era complicado. E foi fazer uma viagem, isso foi aqui, nos Estados Unidos, é real. E no avião começaram a servir o jantar. Aí ela começou a lembrar do Sonny, que era o marido dela, o Sonny. E ela lembrou que eles, sempre que eles voavam, passeavam, tiravam férias, eles pediam jantar e ele pedia uma garrafinha de vinho pequena e ela pedia a sobremesa e pedia a garrafinha de vinho também. Depois, como ele não comia sobremesa, ele trocava a sobremesa dele, dava o sorvete dele ou a sobremesa dele para ela e ela passava outra garrafinha de vinho para ele. Ela lembrou disso, aí o cara começou a servir o jantar, ela não pediu a garrafa de vinho, meu Deus, lembrou, chorou, emocionou, comeu, né? Imagina como é que desceu essa comida quando ela abriu o sorvete dela, assim, tá assim, o nome do sorvete, Sonny's Ice Cream. Aí a mulher desabou, porque era na hora que ela sempre trocava. Então, às vezes, coisas sutis a espiritualidade usa para mostrar que nós precisamos ter fé. Eles estão atuando em nossas vidas permanentemente. Me faz lembrar da história dessa criança, que eu deixo escrito, porque eu já não estou confiando muito na minha memória, just in case, porque a Honda, eu contei aqui num curso que nós fizemos, eu estou falando bem assim, porque eu aprendi, eu fiz um curso de oratória aqui, quer dizer, para mim, né? Eu que estou achando. Mas nós fizemos um curso e eu tive que apresentar esse trabalho aqui, contando a história da Honda Gill. Honda Gill, 24 anos, ela passa na sala assim, e vê a sua filhinha de 4 anos, Desirê, com a foto do pai, passando a mão na foto do pai e chorando. O pai tinha morrido há 9 meses. E ela então fala assim, pai, eu estou morrendo de saudade de você. Por que você não volta para casa? A mãe sentia que já tinha 9 meses que o pai tinha morrido. Ela não conseguia fazer a criança assimilar, ou entender, ou esquecer, talvez, mas trazer ao equilíbrio, porque a menina não sorria mais. A menina era triste demais e só falava no pai. Ela várias vezes perguntava, pai, o senhor se lembra de mim ainda? Será que o senhor ainda se lembra de mim? A preocupação dela era saber se o pai lembrava dela. E a Honda Gill ligou para a mãe, Trisha, comentou com a mãe, mãe, não estou entendendo, eu não estou conseguindo fazer a Desirê aceitar essa situação. Já não basta a minha viuvez, que foi um sofrimento terrível, perder meu marido, um casamento novo. Ela conheceu ele, ela tinha 18 anos, né? Quando ela tinha 24 já estava viúva, né? Com uma criança de 4, para ela estava sendo traumático demais. E logo após o desencarne do marido, ela foi viver com a mãe numa cidadezinha que é perto da dela, é como se fosse aqui o Windermere e Kissimmee, mas isso é lá na Califórnia. Aí, para ver se a mãe conseguia, né, a mãe mais experiente, a mãe dela era uma assistente médica e tinha 47 anos, e tentou, conversava, mas a menina não tinha alegria de viver. A ponto de um dia ela virou e falou assim, mãe, eu já sei o que vai acontecer. Eu tenho que morrer para poder ficar com o papai. Aí a mãe desesperou. O que fazer com uma criança dessa? A velha é uma obra de 47 anos, né? Mas a avó, é porque a gente acha que vó tem que ser velha. A jovem avó, obrigado, hein?
A jovem avó, de 47 anos, mais experiente, tentando de tudo, pensou assim, eu vou levá-la ao cemitério. Porque depois das exéquias, ela nunca tinha voltado ao cemitério. Você não quer ir lá no cemitério? Vão lá onde nós enterramos o papai. Para ver se com isso a criança pudesse, né, cair na real, como dizem. E foi para o cemitério, a menininha tristinha. Aí, chega lá no cemitério, a menina abraça a sepultura. A velha ficou desesperada. Velha não, a avó. A avó ficou desesperada, porque a menina não queria largar, abraçada a sepultura com o ouvido. Vem cá, filha, o que você está fazendo? Talvez se eu tentar forte assim, prestar atenção, eu consigo ouvir papai. Botando o ouvido na lousa. A Trisha ficou arrasada. E era aniversário, estava chegando o aniversário da Desirê, em novembro. Não, do pai. O aniversário do pai era 9 de novembro. Então ela combinou com ela, vamos voltar aqui dia 9. Ela falou, mas como? Eu queria mandar um cartão para papai. Eu queria mandar um cartão para papai. Aí ela pensou em colocar o cartão ali na sepultura. Aí a jovem avó teve um ataque de lucidez. Ela teve a ideia. Por que nós não pegamos o cartão que você quer mandar para o seu papai e botamos num balão e mandamos para o céu? A menina mudou da água para o vinho, os olhos brilharam, sorriu e já ficou excitada demais. Eles foram embora. A Trisha contou para sua filha, Rhonda, a ideia que teve, por que a menina estava tão agitada daquele jeito, tão sorridente. Ela falou, eu prometi a ela mandar um cartão para o pai, vou botar num balão, e no dia do aniversário a gente vai lá para o cemitério de novo, e você vai conosco. Claro que vou. Então a família toda partiu, pararam na cidade, compraram flores e pararam na livraria lá no local para comprar os balões. Aí a avó virou para Desirê e falou, você escolhe o balão. Imediatamente ela já tinha escolhido um Happy Birthday com a sereia. Por que a sereia? Isso é um filmezinho da Disney, né? Que o pai lia muito para ela essa historinha. Volta e meia ela pedia a mesma história para ler, da sereia. Por isso que a ligação dela com o pai era muito forte, que ele fazia esportes e ela fazia todos os esportes com ele. Passeavam, caminhada na mata, subiam. Então era uma conexão muito grande. Ela escolheu o balão da sereia, foram para o cemitério, chegou lá, ela falou, vó, a senhora escreve aí. Aí a avó começou a escrever. Happy birthday, Dad. Feliz aniversário, papai. Eu sinto muita saudade de você. Se você ainda lembra de mim, manda um cartão para mim no dia 9 de janeiro, que eu vou fazer 5 aninhos. Te amo, tal, aquelas coisas. Escreveu uma cartinha. E a velha, a avó, cara, que coisa. A avó chorava só de escrever ali aquelas palavras. E como elas estavam na casa da avó, ela botou o endereço dela. Aí amarraram no balão, botaram dentro de um saquinho plástico. E aí vamos soltar. Soltaram, o balão subiu, mas devagar. Porque isso não é rápido, né? O balão. 1 hora para o balão sumir. E aí, agora está na hora de ir embora, vamos para casa. Eu ainda estou vendo. Quando o balão sumiu, aí pegaram na mão e a menina vem de cabeça baixa, foi ficando para trás, de repente a menina falou, vocês viram o que eu vi? Falei, não, o que foi? Papai pegou o balão. Eu vi papai baixando e pegando o balão. Olha só, coisa de criança. Imaginação, né? Imaginação. Alguns dias depois, lá no Canadá, já na costa este,
esse coast aqui, já quase na beira do mar, numa ilha, um guarda florestal vai caçar pato. Se apronta, ele mora numa cidade que se chama Sereia, Mermaid. E vai caçar pato no lago que se chama Mermaid. Chegando lá, ele viu um negócio brilhando no mato. Ele vai lá, é o balão. Puxou, viu que tinha um papelzinho embaixo. Leu, se emocionou, levou para casa. Chegou em casa, quando a mulher chegou do trabalho, falou, bem, olha aí, o que eu achei. A mulher leu, viu que era uma criança que perdeu o pai, estava mandando para ele, que queria que ele provasse que ele lembrava dela. A mulher chorou, e ele virou e falou assim, bem, eu acho que Deus nos escolheu para consolar essa criança, de alguma maneira, porque é muita coincidência. É um balão de uma sereia, sinal que ela gosta, e caiu no lago Sereia. E nós moramos numa cidade que chama Sereia. Nós fomos escolhidos para consolar essa criança. A mulher não comprou a ideia muito bem, não. Ela chorou, mas ele sentiu que ela não ficou na mesma frequência, coisa rara, aliás. A mulher, não, que tristeza, troço escabroso, triste, tenebroso, uma criança tendo que lidar com morte de pai, Deus me livre, não sei o quê, e saiu. Ele ficou meio chateado, porque ele queria que... Né, porque ele sentiu que ele estava sendo usado de alguma maneira. Aí ele pegou, amarrou o balão na gaveta da escrivaninha dele. Aquilo ficou ali um bocadinho... A mulher é teimosa, porque o negócio passou mais de um mês. E ela começou a ficar incomodada com o balão. Ali ela passou a mão no balão, jogou dentro do closet, para ver se não incomodava, porque aquilo não saía da cabeça dela. Toda hora ela passava, via o balão. Ela... Demorou. Quando chegou no Natal, e ela disse que já não conseguia. Toda vez que ela ia dormir, vinha, balão, caiu aí. Esse balão viajou 3.000 milhas. Atravessou todos os Estados Unidos. Passou Rocky Mountains, Great Lakes. Chegou no Canadá e se pousou numa ilha. E a alguns metros estaria no lago e algumas milhas estaria no mar. Ninguém pegaria. Tem um motivo desse balão ter chegado aqui, estar na tua casa, e ela não conseguia toda hora, todo dia, até que um dia ela falou, bem, eu acho que você tem razão. Você vê que demora, mas elas acabam assim. A gente tem que ter paciência. Né? E, bem, eu acho que você tem razão, nós temos que fazer alguma coisa por essa criança. É muito sofrimento, eu tenho pensado, nós temos 3 filhas, somos tão felizes, e essa criança com saudade do pai, perdeu o pai nessa idade, vamos fazer alguma coisa? O cara esperou quase 40 e tantos dias, mas ficou feliz da vida, né? Pegou, foram para uma cidade, compraram lá uns cartões de aniversário, porque é aniversário dela, ela pedia, né? Dia 9 de janeiro é meu aniversário, eu quero que você me mande, papai, e mostre que você ainda lembra de mim, que você não me esqueceu. Então, eles foram lá, compraram um cartão, mas a mulher também teve uma ideia, comprar um livro da Pequena Sereia. Embora ela já tivesse aqui, mas ela comprou a versão canadense, que era diferente. Quando chegou, comprou, mas não mandou. Ficaram ali ainda, passou o Natal todo, só foi mandar já no dia 6 ou 7 de janeiro. Não ia chegar no aniversário. E a menina, todo dia antes do aniversário, perguntando, você acha que o papai vai mandar um cartão para mim? Você acha que o papai ainda lembra de mim? Você acha que ele ainda está com o meu balão? Você acha que o papai está com o meu balão? Era a constância, né? A insistência dela. Chegou o aniversário, nada aconteceu. Ela parou de perguntar, porque ela sentiu que não chegou nada. Dia 9 de janeiro, nada chegou. Mas 19 de janeiro, na casa da avó, e agora Desirê e a mãe já voltaram para a sua residência, chegou um pacote, ela viu que era, mas
do Canadá. Ah, deve ser alguém do Ken, que é o pai, que mandou um presente para Desirê, que chegou atrasado. Tudo. E continuou fazendo as coisas dela, foi ver televisão, mas ficou aquele negócio na novidade. Presente do Canadá, não sei o quê. Deixa eu dar uma olhada. Quando ela olha e vê, é chocante. Happy birthday from your dad. Para minha querida filha, feliz aniversário. A mulher que mandou, aí ela chorou, né? Ela viu aquilo, tremeu na base, pegou o telefone, era 00:30. Ligou para a filha, você não sabe o que aconteceu. Recebi um livro aqui do pai para a filha, mandando para Desirê um presente e desejando feliz aniversário e tal. No outro dia, 6h, ela estava lá na frente, já dentro da casa da filha, botaram a criança no meio. Falaram, Desirê, isso aqui é para você. Seu pai que mandou. Eles esperavam uma reação. I know. Eu sei. Tranquilo. Sentaram ali. Ela pegou logo o cartão assim, a senhora lê. Aí ela começou a ler. Feliz aniversário, minha filha. Começou assim. Eu acho que você deve estar pensando assim, como tudo isso aconteceu? Nós moramos no Canadá e Deus nos escolheu para servir a teu papai. Sabe por quê? Lá no céu não tem loja. Bonitinho, né? Ela teve uma boa ideia. Eu acho que teu papai nos escolheu, porque ele queria que eu comprasse um presente para você. Então, eu moro numa cidade que chama Sereia. O seu balão era uma sereia. E nós encontramos o teu balão no Lago Sereia. Então, eu acho que o teu papai escolheu a gente para comprar um presente para você. E dizer para você que ele nunca pode te esquecer. Ele estará sempre olhando você. Nunca vai te esquecer. Bom, a avó estava lendo e chorando. A mãe chorando. Mas a menina, numa boa. Agora lê o livro. Aí, eu vou ler o livro para você. Aí pegou o livro. Aí ela começou a contar aquela história toda, quem conhece a historinha aí. Mas viram que a versão era diferente. Porque na versão original, a sereia encontra o seu príncipe e vive feliz para sempre. Né? Como todas as historinhas aí. Na versão canadense, uma bruxa malvada arranca o rabo da sereia e ela morre. Mas quando ela morre, 3 anjos a levam para o céu. Ela falou, nossa, isso vai dar problema, estou lendo essa história. Morte, não mataram a sereia, não vai funcionar. Aí ele olhou para a menina, uau, vovó, ela foi para o céu, é onde papai está. Funcionou ao contrário do que a avó imaginou. Então eles costumam dizer assim, os amigos, ela não passou um mês, ela mandou carta, começaram a se corresponder, depois foram visitar a família lá no Canadá, todos eles. Aí o cara dirigiu, foi com a caminhonete dele, com todo mundo, com as crianças dele e a Desirê, no local onde o balão pousou. E eles se deram a mão e falaram, eu senti. Meu marido estava lá. Todos sentiram a presença dele. Maior atuação da espiritualidade, inacreditável. Uma viagem, um balão viajar 3.000 milhas. Aí ele falou assim, 4 dias para um balão chegar do outro lado. Se ele tiver saído na hora que começou o dia e a hora que ele encontrou o balão foi a hora que ele pousou, dá 4 dias, que não era. Porque eles levantaram, foram para o cemitério, não sei se é de manhã ou de tarde, não é? E o balão estava engastalhado lá, pode ter sido naquele mesmo dia, mas mesmo assim, 4 dias é muito pouco para um balão que não é a jato atravessar o país inteiro.
Por que isso? Por que a espiritualidade se esforça tanto para fazer com que a gente tenha esses tipos de experiência? Se não é para fortalecer a nossa fé e nos tornar melhores instrumentos, melhores pessoas, melhor instrumento na mão da espiritualidade, com certeza, e nos espalhar a sua ideia de amor e fraternidade. Eu desejo muita paz, que a nossa fé cresça tanto que nós consigamos abraçar a todos que aqui cheguem e todos se sintam felizes, porque estaremos fazendo o que Jesus pediu. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Muita paz. Salve Cristo.